Leandro ele está até colocando aqui que Ah, que legal, cara. Olha que bacana. Você viu? Então deu certo aí. O Leandro ele tem uma pessoa que ele tá treinando ela lá e ele tem pré-diabetes. Então, ele estava com hemoglobina glicada de 5,9%, e aí com o treinamento, né, com a mudança aí no estilo de vida, quer dizer, com o exercício junto com o controle da alimentação, ele está colocando aqui a mensagem que a pessoa baixou aí para 5,7%. Quer dizer, ele ainda está no valor limítrofe, né? Porque a referência é abaixo de 5,7%. Mas conseguindo assim já está. Você vê que com a mudança no estilo de vida ele conseguiu um resultado aí bacana. Que bacana, viu, Leandro? Parabéns aí para você e ter conseguido aí um resultado bacana, hein? Então, ele não quis, eu lembro disso, isso aí é uma coisa que eu sempre, né, por isso que eu comentei, né, falei para vocês, a gente sempre divulga, né, essa informação de que a mudança no estilo de vida, ela é algo que é muito poderoso para fazer com que o indivíduo que está lá com pré-diabetes, ele saia desse quadro, ele volte a ter aí a glicemia dele dentro do padrão de normalidade, só que o detalhe nem sempre dá para a gente afirmar que essa mudança no estilo de vida ela vai sim trazer um benefício, quer dizer, de acordo com o que a gente está esperando, de acordo com a nossa expectativa. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente sabe que o exercício, a mudança no estilo de vida, ela ajuda sim a diminuir a resistência da insulina, vai ajudar esse indivíduo a muitas vezes trazer a glicemia dele para padrões mais próximos aí do normal, só que não tem exatamente como a gente saber disso. Então, o que os médicos normalmente fazem? A maior parte da população, de uma maneira geral, não faz exercício, não cumpre nem o que a Organização Mundial da Saúde geralmente recomenda, que é o indivíduo pelo menos fazer 30 minutos de atividade aí moderada por dia, pelo menos umas 5 vezes na semana. A maior parte das pessoas não fazem isso. Então, quando o indivíduo cai no consultório lá do médico, com distúrbio no metabolismo da glicose, já tendo diagnóstico através da hemoglobina glicada como sendo pré-diabético, ele já normalmente prescreve aí a metformina, que é um medicamento que ele é anti-hiperglicemiante. Então, ele já vai aplicar esse medicamento para a pessoa. Agora, normalmente o que a gente faz? A gente tenta, através do exercício, né, prescrevendo exercício, acompanhando essa pessoa, orientando ele com relação a não comer grandes quantidades de carboidrato, diminuir ali as porções, isso já normalmente ajuda o indivíduo a ter um melhor controle. Se ele puder consultar um nutricionista, melhor ainda. Aí vai ser o ideal, né? Ter um nutricionista e ter um profissional de educação física aí acompanhando nesse processo. Só que mesmo assim a gente não sabe se vai ter um bom resultado. E muitas vezes as pessoas optam pelo seguinte: se eu tenho como reverter essa situação, o que eu vou fazer? Eu não vou usar o medicamento. Então, eu vou abdicar do medicamento. Eu vou tentar mudar o meu estilo de vida e eu vou ver o que acontece. Só que aí a gente tem um risco muito grande. Porque o detalhe quando ó, o indivíduo está passando por esse processo de resistência à ação da insulina, o sistema automaticamente vai tentando cada vez mais produzir mais insulina. Então, o pâncreas fica produzindo uma grande quantidade de insulina, que muitas vezes o indivíduo ele acaba tendo distúrbio no metabolismo da glicose, não tem ainda diabetes, mas quando faz a medição da quantidade de insulina que tem circulando no sangue, ele acaba ficando num quadro lá classificado como hiperinsulinemia. Quer dizer, ele tem uma quantidade muito maior do que deveria ter circulando no sangue. E isso, a médio e longo prazo, vai diminuindo a capacidade do pâncreas em produzir uma quantidade adequada de insulina para o sistema. E aí, aonde entra o problema, e aonde entra o nosso desafio. Com a mudança nesse estilo de vida, a gente sabe que a gente consegue resultados bons, mas dependendo de que grau que já encontra essa incapacidade do pâncreas em conseguir produzir uma quantidade adequada de insulina para o sistema, pode ser que a gente não consiga ter um ótimo resultado. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes as pessoas optam por, não, eu vou tentar mudar o estilo de vida e não vou tomar um medicamento. O que a gente tem que, como profissional de educação física, ficar atento a essa situação? Orienta aí a pessoa que está com pré-diabetes a comprar um glicosímetro. Isso é extremamente importante para ele medir a glicemia dele, principalmente no pós-prandial, depois que ele se alimenta. Porque normalmente o indivíduo que tem pré-diabetes, ele raramente tem alterações na glicemia em jejum.
e se tem uma alteração muito pequena, porque o que é recomendado é menos de 100 miligramas por decilitro em 8 horas de jejum. Só que ele dormiu lá 6, 8 horas, no outro dia de manhã ele acorda, está lá com 102, 103. Quer dizer, são valores muito próximos, então estatisticamente não dá para a gente falar que está tendo alteração ali. Mas isso já é um indicador, já é um sinal de fumaça aí que tem algum problema. E esse problema ele vai aparecer aonde? Aonde normalmente se diagnostica aí distúrbios no metabolismo da glicose, que é justamente no momento de sobrecarga. Então, no momento que ele se alimenta, chega lá uma grande quantidade de carboidrato no sistema, após as principais refeições, que vai exigir muito mais do pâncreas, uma quantidade maior, a exigência em relação a produzir uma quantidade adequada de insulina para diminuir a curva glicêmica, que está aumentando ali, ou aumentou por conta do alimento. E é justamente nesse momento que quem tem pré-diabetes não consegue cumprir com isso. Então, o ideal é, quando o indivíduo está com pré-diabetes, a gente entra com um programa de mudança do estilo de vida dele, vai fazer o exercício, se possível tiver um profissional da nutrição, um nutricionista acompanhando também, melhor ainda. Caso contrário, orienta essa pessoa a consumir quantidades menores de carboidrato nas refeições, diminuir um pouco a ingesta de carboidrato e junto com isso fazer aí o exercício. Só que como a gente vai saber se isso está realmente trazendo um resultado positivo ou não? Não tem como saber. Então, o ideal é mede pelo menos a glicemia 2 horas depois que se alimenta. Terminou de se alimentar, 2 horas, vai lá e mede a glicemia. Inclusive os nutricionistas, porque como é que funciona? Porque de onde vem esse número mágico de 2 horas, né? Porque a gente sabe que para cada macronutriente, a velocidade de degradação e absorção desse nutriente, né, de digestão e absorção dele, ele é diferente. E o carboidrato é o que mais rapidamente ele vai ser absorvido. Só que mesmo que você consuma carboidrato, em uma situação onde seja um carboidrato complexo, que tenha fibras, não importa como ele foi consumido, normalmente depois de 2 horas, já você, com o valor 2 horas após a refeição, já é o momento que você já vai ter certeza que todo aquele carboidrato que você comeu já chegou no sistema. Então, por isso a necessidade de medir 2 horas depois. Porque chegou o carboidrato, vai ter que produzir insulina, só como é que você vai saber se o que produziu de insulina conseguiu diminuir a glicemia? A gente vai saber 2 horas depois. É a matemática ali. O que aconteceu nesse meio de caminho, se ficou mais tempo hiperglicêmico ou não, não dá para saber, mas dá para a gente saber 2 horas depois. E normalmente os nutricionistas eles orientam para você contar 2 horas após a refeição a partir do momento que você consumiu deu a primeira garfada na comida. Porque a partir do momento existem, né, alguns carboidratos que quando a gente consome, né, na boca mesmo, ele já começa a ser digerido. Então, por conta disso, já começa a contar 2 horas. Não é terminar de comer e esperar 2 horas, não. É a partir do momento que começou a alimentação, que a gente sabe que uma parte do carboidrato já começa a ser hidrolisado lá na boca, e consequentemente ele vai já começar aí o processo de digestão e absorção. Então, a partir do momento que começou a comer, 2 horas depois para e mede a glicemia. Então, se conseguir manter dentro do padrão de normalidade, o que é normal? Qualquer valor menor do que 140 miligramas por decilitro. Isso é padrão populacional. Como 8 horas em jejum menor do que 100, 2 horas após a principal refeição, as principais refeições, 2 horas após se alimentar, valores menores do que 140. Então, se está conseguindo medir e perceber que realmente esses valores estão acontecendo, é sinal de que essa mudança do estilo de vida, essa intervenção, ela está tendo um resultado positivo. Mas é algo que precisa tomar cuidado, porque o que me preocupa bastante, eu acho que, principalmente nós como profissionais de educação física, a gente tem que ficar atento a isso, é que a pessoa, o médico vai prescrever um medicamento. Claro que o médico ele não te obriga a tomar um medicamento, a não ser que você esteja internado, é diferente, mas normalmente ele te passa uma receita, você vai lá, compra, consome ou não. Então você tem o livre-arbítrio para isso, só que ao mesmo tempo você está assumindo aí a responsabilidade disso. Então muitas vezes quando o nosso aluno de repente fala, não, eu não vou tomar um medicamento, mas vou fazer o exercício, vou tentar controlar aí o que eu estou comendo. A probabilidade de sucesso é grande? É. Mas e se der ruim? Como é que a gente vai fazer como profissional de educação física? Então isso é algo que a gente precisa pensar e pensar com carinho, porque o indivíduo ele vai lá fazer o exercício, está contando que o exercício e a diminuição na ingesta de carboidrato dele na dieta
do dia a dia dele está dando resultado, de repente não está. E a gente sabe que esse aumento de glicemia, quer dizer, ficar hiperglicêmico por um período muito longo, isso acelera o aparecimento, principalmente de complicações crônicas do diabetes, aquelas que são relacionadas à parte microvascular. Então, principalmente aí vai afetar a parte das vistas, né, a retinopatia diabética e a nefropatia diabética, os rins também. Então é algo para a gente ficar atento. Não é para fazer? Pode até ser feito, mas tem que ser feito de maneira monitorada. A gente tem que ter uma referência se aquilo está dando resultado ou não. Então, por exemplo, se você, às vezes, é comum, às vezes, né, a pessoa não aceita, essa não aceitação ela é, porque quem quer ficar diabético, né? Ninguém quer. Né? Isso aí a gente sabe. Mas, por outro lado, também as pessoas não tomam cuidado nenhum para não ficar. Daí, na hora que a água começa a bater ali na bunda, aí começa a ficar preocupado. Mas, de qualquer maneira, às vezes existe sim esse momento de recusa, esse momento de não aceitação. E nós, como profissionais de educação física, temos uma ferramenta poderosíssima, controlamos isso. Né? A gente sabe com qual intensidade a gente vai trabalhar, com que volume que a gente vai trabalhar, para ter um resultado ótimo. Só que o detalhe técnico não dá para a gente garantir que realmente o resultado está sendo atingido. Então, isso aí é uma dica minha, né, para vocês aí, dica como portador de diabetes há muito tempo, uma pessoa que estuda sobre os efeitos do exercício no diabetes há muitos anos e que eu realmente me preocupo com o profissional de educação física, né, que eu também sou profissional de educação física, e eu sei o quanto o nosso registro no Conselho Regional de Educação Física é importante para que a gente continue aí atuando na área. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e preservar isso, e preservar essa responsabilidade que nós temos como profissionais. Então porque é sempre assim, se deu bom, tá todo mundo comemorando, tudo é festa, tudo é maravilhoso. Se deu ruim, vai sobrar para alguém. E eu quero muito que não sobre para nós profissionais de educação física. Então, por favor, se vocês tiverem alguém com pré-diabetes, que já foi diagnosticado com pré-diabetes, foi prescrito medicamento, essa pessoa falou: não, não vou tomar medicamento, eu vou fazer o exercício que é melhor, vou controlar aí minha alimentação. Ótimo, eu acho muito bom, porque a gente vai mudar o estilo de vida da pessoa e não é por um momento, não é para ele ir lá no médico depois e fazer hemoglobina glicada de novo e tá lá, o exame vai dar 5,6, já não tá mais com pré-diabetes. Tá, ainda tá. Isso aí ele vai ter que manter esse estilo de vida pelo resto do tempo dele aí aqui na Terra. Então, o detalhe nós somos responsáveis por isso é importante, só que a minha preocupação se deu bom, tá ótimo, se der ruim, vai sobrar para alguém, e eu não quero que sobre para nós profissionais de educação física. Então, se você tem alguém com diagnóstico de pré-diabetes, que está treinando com você, foi prescrito a metformina para esse indivíduo, que é meio que padronizado isso. O indivíduo se recusar a tomar, ele não tomar, não, eu vou só apostar no exercício, não tem como a gente garantir que o resultado vai ser bom. Qual maneira que a gente tem? Monitorar isso. E vai monitorar de que maneira? Com o glicosímetro. E eu vou falar uma coisa para vocês. O glicosímetro, na verdade, ele vai ajudar bastante esse indivíduo a andar na linha, principalmente com a alimentação. Porque se ele der uma escorregada lá, comer um pouco mais de carboidrato, certamente a glicemia dele vai ficar mais alta. E ele está monitorando. Então, quer dizer, não tem como ele sair da linha. Isso aí ajuda também a nós, como profissionais de educação física, mesmo trabalhando com a intervenção na mudança do estilo de vida, seja aí no controle alimentar junto com o exercício, a probabilidade de a gente ter sucesso aumenta bastante. Então, e de uma maneira totalmente segura e séria para nós profissionais de educação física, sem colocar aí a vida da pessoa em algum, né, com algum tipo de risco, porque não é porque ele tem pré-diabetes que ele não tem, às vezes, uma hipertensão associada, que ele não está com hipercolesterolemia. Então, tomem cuidado com isso também, tá certo? Observem todos esses outros fatores de risco que muitas vezes podem estar associados aí também a esse momento de aumento da resistência à ação da insulina, onde esse aluno nosso foi diagnosticado aí com pré-diabetes. Mas é algo que, sim, a gente sabe que funciona, tá aí a prova, né? Eu falo isso para vocês, né? E tá aí, porque pelo teste aí que foi feito antes e agora, depois de um período. Ô, Leandro, depois você coloca pra gente aí quanto tempo foi? Foram 3, 4, 5 meses? Quanto tempo de intervenção aí? Até ele ter feito, que eu lembro que você conversou comigo há um tempo atrás, e depois a gente acabou não se falando mais, e só relata para mim aí quanto tempo foi, em que período que foi aí para conseguir esse resultado aí, tá? Mas é algo que a gente sim, a gente consegue. Então, voltando lá depois, olha lá, 4 meses, beleza, perfeito.
Então, você vê que é um resultado que a gente consegue a um prazo, um tempo relativamente curto, né? A gente consegue sim reverter a situação, isso é ótimo para nós, mas a minha preocupação maior é a gente, como profissional de educação física, não se expor, né? Porque toda vez que consegue resultado bom é ótimo, todo mundo te dá parabéns. A hora que dá ruim, a corda estoura sempre do lado do mais fraco. Então, cuidado com isso. Mas é só uma dica aí para vocês. Então, sempre, se foi prescrito medicamento, faz a pessoa tomar o medicamento, porque também existe uma falsa crença que a pessoa, por exemplo, que eu tô com pré-diabetes, comecei a tomar lá a metformina, não vou parar nunca mais, não posso parar mais. Não é verdade. A pessoa pode sim tomar metformina, porque é uma alteração metabólica. Então, se seu corpo está com, o corpo, no caso aí do seu aluno, está com aumento na resistência à ação da insulina, tem que usar recursos para diminuir a resistência à ação da insulina. Vai trabalhar aí com um antidiabético oral, trabalhar com exercício, controlar a alimentação. Ótimo. Isso é perfeito. E aí vai chegar um momento que vai começar a vir para o padrão de normalidade de novo. E aí, o que acontece? Muitas vezes para de tomar o medicamento. Então, não tomem isso como verdade. Da pessoa que começou a tomar o medicamento não pode nunca mais parar de tomar. Não, não é isso que acontece com a parte metabólica. Então, quando o indivíduo está vindo treinar com a gente, muitas vezes o que a gente faz, se existem vários hoje, né, antidiabéticos orais que agem em diferentes sítios de ação, e muitas vezes essa associação ela é sim feita para garantir a glicemia desse indivíduo, mas ele não faz o exercício. Aí, de repente ele começa a fazer exercício. E aí modifica todo esse quadro. Muitas vezes diminui as doses. Um ou outro medicamento acaba parando de ser administrado. Então, é uma coisa muito dinâmica. A gente não pode pegar como verdade que o indivíduo. O natural se ele está tratando com um antidiabético oral. Daqui a algum tempo a situação dele vai piorar, se ele não controlar a alimentação e não fizer exercício. Aí vai tratar com dois, vai tratar com três, e assim por diante, até que daqui a pouco tem três antidiabético oral, mais insulina, e assim vai. Agora, se nesse processo a gente começa a modificar, consequentemente tem que readaptar, tá bom? Então não partam desse pressuposto, não é uma coisa ruim e muitas vezes as pessoas acreditam nisso. Então é algo que a gente, como profissional de educação física, tem que ajudar aí, sim, o nosso aluno aí com pré-diabetes ou com diabetes a entender essas variáveis, tá bom? E sem dúvida aí é, garantir com que sempre a gente tenha aí um ótimo resultado. Então, o que você está falando aí, né? Que pegando no pé para fazer o exame. Então, porque esse é o detalhe. Quem tem a alteração, o Leandro, é o nosso aluno. Né? Que nem no seu caso aí não é você, eu não, né? Eu tô no mesmo barco que todo mundo aí que tem diabetes. Mas na maioria dos casos, o profissional de educação física ele não tem nenhum problema, né? No caso aí metabólico, é o aluno. Então é ele realmente que precisa cuidar dessa situação, tá bom? Então isso aí realmente é verdade.